é que a morte nos introduz na presença de Deus. Hebreus 9:27 diz: está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Então, quando nós sairmos daqui, nós vamos participar de um juízo. Todos esses homens e mulheres que morreram já estão na presença de Deus. A Bíblia diz que há um céu e há um inferno. A Bíblia diz que há vida eterna com Deus e separação eterna de Deus. Então, gente, quando a gente fala de morte, na verdade, não é para falar da morte, é para falar da vida. Porque no livro de Crônicas, nós ouvimos a respeito desse homem chamado Jorão. Eu só queria deixar alguns pensamentos, e eu vou ser curto, eu não vou levar muito tempo. No texto que nós lemos, Jorão foi rei em Judá. Posição privilegiada. Nem todo mundo vai ser rei. Poucos que vivem nessa terra serão rei. Segundo, ele era filho de Josafá. Ele tinha uma descendência nobre, um homem bom. Josafá foi um bom rei em Judá. E a Bíblia diz que esse homem, com todas os seus privilégios, e eu quero que você só guarde isso, ele fez decisões erradas na sua vida. No texto que nós lemos, eu gostaria de ressaltar 3 decisões erradas que ele fez. Primeiro, ele não deu valor à família. Não deu valor à família. Quando a gente pensa dessa irmã que morreu, somente um filho do lado dela. Que Deus aguarde, nós temos um tremendo respeito pela vida dela. Mas se você conhece a vida dela, sabe que ela fez várias decisões na sua vida que foram de consequências ruins. Você vê esse Michael Jackson que morreu. E eu sei que algumas pessoas dizem que ele foi amado e odiado. E a gente está cansado, todo canal que você liga, você ouve sobre isso. Mas você estuda a vida dele. E Tereza e eu estávamos assistindo um programa hoje na vida dele. Ele morreu sozinho, infeliz, sem paz, drogado. As decisões que ele fez começou quando ele abriu mão da coisa mais importante que Deus nos deu aqui na terra, que é a família. Eu falo isso porque mais e mais, quando eu estou falando com pessoas que vêm no meu gabinete precisando de ajuda, o maior mal no meio da comunidade de imigrantes é abrir mão da família. Pessoas trabalham para construir casa e o seu lar está desmoronado. Guardam dinheiro para mandar para o Brasil, mas estão acabando com a sua família. Primeira decisão errada desse homem, ele abriu mão da sua família, matou seus irmãos. E você diz, pastor, eu não vou fazer nunca isso. Matar é separar. Quando você abre mão da aliança familiar, do relacionamento de pai, mãe, filhos, irmãos, você está abrindo mão de algo fabuloso, que mais tarde você vai pagar por isso. A segunda coisa que ele fez, ele casou com a pessoa errada. Toda vez que eu falo isso, eu sei que há pessoas casadas que me ouvem que casaram com a pessoa errada. E quando eu falo isso, não é para trazer condenação para essas pessoas, é simplesmente, se você casou, agora você tem que resolver a situação. Você não conserta um erro com outro erro. Se você tem um filho, você não aborta. Se você casa, você não divorcia. Você não corrige um erro com outro. Mas eu falo isso por causa dos jovens e solteiros. Casar com a pessoa errada é viver no inferno, a não ser que você deixe Deus redimir a sua vida. Esse homem casou com a pessoa errada. Ele tinha tanta gente boa para casar. E você que é solteiro, pense bem antes de você casar. Ouça os seus pais, ouça o seu pastor, antes de você quebrar a cara. Mas tudo bem, ele abriu mão da família, casou com a pessoa errada, mas Davi também fez tudo isso errado. Mas ele faz uma coisa pior do que todas as duas. Ele menospreza a palavra de Deus. Não deu valor à palavra de Deus. Ele quebrou a aliança, ele abusou da misericórdia e ele não ouviu o profeta. Preste atenção nisso. Ele quebrou a aliança que os seus pais tinham feito.
ele abusou da misericórdia. Deus disse, eu vou ser de bênção para ele por causa de Davi. E ele abusou da misericórdia. E ele não ouviu o profeta. Há pessoas que me ouvem nessa manhã, que você está fazendo decisão em cima de decisão errada na sua vida. O William falou várias coisas importantes nessa manhã. E eu não sei o que veio sobre ele. Eu creio que foi uma palavra de Deus para nós. E eu creio que ele foi usado por Deus. E eu apoio o que ele falou. Alguma coisa que vem sobre nós quando nós estamos no púlpito. E eu sei que a forma que ele falou foi dura. Mas às vezes é necessário ouvir coisas duras. E ele ali de cima tem uma vantagem que eu não tenho. Ele consegue ver quem está usando o telefone durante o culto. Mas de tudo que ele falou, e tudo que ele falou foi bom. Ele disse o seguinte, essa pode ser a sua última oportunidade. Essa pode ser a sua última oportunidade. Tem gente que está abusando da misericórdia de Deus. Está abusando da misericórdia de Deus que tem tido com você por causa da oração dos seus pais, da sua esposa, do seu esposo. Não ouviu o profeta Elias mandou uma carta para ele dizendo, se você não se arrepender, você vai morrer infeliz, doente. Ele não ouviu. Da mesma forma que Deus manda profetas, domingo após domingo, subir sobre esse púlpito, pregando a palavra de Deus, e entra por um ouvido e sai pelos outros. E o final dele foi triste. Morreu doente, morreu sozinho, morreu sem deixar saudades. Jesus, ele fala muito sobre esse assunto de avaliar a nossa vida. Avaliar a nossa vida e pensar. Como diz aquele blog que eu li, nós não somos nada, gente. Nada, nada, nada. Quando passar o tempo, nosso nome some. Qual será o legado que a gente vai deixar? Um dia chegaram para Jesus e disseram, Senhor, manda que meu irmão reparta comigo a herança. Jesus disse, não foi para isso que eu vim. E Jesus então diz o seguinte, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Não consiste no bem que você tem, nem no nome que você adquiriu. Deixa eu falar sobre essas duas coisas em conclusão. O maior problema das pessoas, do ser humano, é a busca de duas coisas. Primeiro, bens. Segundo, fama. É isso que as pessoas querem. Se somente eu tiver dinheiro e se o meu nome ficar conhecido, eu vou me dar bem. Jesus fala sobre isso. Jesus diz assim, primeiro, acautelai-vos e guardai-vos dessa busca de bens. Ele conta uma história muito conhecida em Lucas 12 que você conhece. Ele diz, olha, havia um homem muito rico que tinha muito dinheiro. A riqueza dele era em forma de uma colheita muito grande. E ele um dia disse, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Ele disse, já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores. Guardarei toda a minha safra, todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, come, beba e alegre-se. Desculpe, mas há uma ironia aí. Michael Jackson ficava numa câmara de oxigênio e vivia numa terra chamada Terra de Nunca, Neverland. Ele achava que ele ia viver muito tempo. Ele achava que a sua fama, que o seu dinheiro, que as suas dezenas de operação plástica o manteria vivo. Esse é o grande problema. A história dele é a história da humanidade. Alexandre o Grande achava que ele seria o grande para sempre. Com 33 anos havia conquistado todo o mundo de então. E com 33 anos a morte chegou para ele. Com 50 anos a morte chegou para esse. A Bíblia diz então que, quando ele disse, você tem quantidade para muito bem, Deus lhe disse, insensato, essa noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou?